eu acho que os primeiros minutos ali foram do Altos. Depois o Santa Cruz, no momento do gol, o Santa Cruz tinha entrado na partida e estava bem. Só que depois do gol, o Santa Cruz baixou a guarda novamente. O Altos foi para cima. E o primeiro tempo, para mim, se não fosse o Rock Kennedy, a gente podia ter ido para o intervalo perdendo. Se não fosse o Rock Kennedy. Mas o segundo tempo foi nosso. A gente perdeu aí uma enxurrada de gols. Que, pelo amor de Deus, velho, numa decisão, no mata-mata de Série D, de Copa do Brasil, do que for, um time profissional não pode perder esses gols que esses caras perderam ontem. Porque custa a vaga. Não pode perder a quantidade de gols que o Santa Cruz ontem perdeu. Teve uma chance clara com o Renato de voleio, o goleiro fez uma baita defesa ali, não foi gol perdido. Depois o Renato saiu na cara do gol, chutou para fora. Teve o lance do William Júnior, que driblou o time todinho. Era só tocar pro Galhardo para ele final. Galhardo só ia receber a bola para encostar pro gol. Era só receber e encostar, ele não tocou. O lance do Thiaguinho eu nem boto como lance perdido. Ele entrou ali, não tava o ângulo não estava 100% para ele chutar, beleza. Mas só aqui eu citei 4 lances que o Santa Cruz podia ter feito o segundo gol. E esses lances que eu citei, o voleio, quando teve o lance do voleio, estava 1-1. Mas o lance anterior estava 1-0 para o Santa. Fazia o segundo gol, o Altos ia se abrir para poder vir para querer fazer um gol e levar um prejuízo menor para o Piauí. Podia levar o terceiro. Aí o Santa Cruz perdeu os gols e levou. E agora vai ter que correr atrás do prejuízo lá no Piauí, que eu tô vendo muita gente aí dizendo que já era, acabou. O Altos, como eu disse, não é o Real Madrid, é o Altos, tá? Então, para mim desanima, claro que desanima, porque a gente viu que poderia ter vencido ontem, mas não acabou não, tá 50% para cada lado, tá 1-1. Então, é isso. A escalação tá na tela aí. E aí eu quero que vocês falem dessa escalação. Começando agora por Heitor. Se você acha, Heitor, que ele entrou com a escalação certa, depois que a gente comentar a escalação, a gente vai falar das substituições que ele fez. Fala, Heitor. Então, eu gostei da escalação, tá? Basicamente a defesa a gente não tem o que mudar. Eu não colocaria Felipe Alves de forma nenhuma nesse jogo. Então o Rock Kennedy, ele tava... Como é que eu posso dizer? Ele ganhou uma moral na disputa dos pênaltis e fez uma boa partida, uma excelente partida ontem. Tá? Grandes defesas, tirou 2 ou 3 bolas que poderiam ser gol do Altos e ele fez grandes defesas. De meio, o meio que a gente tem, não muda, né? Pode chegar a 25 jogadores de meio aí, mas 3 meias e o meia é esse aí, não faz inclusão de ninguém, não modifica o formato de jogo, o jogo do Santa é sempre esse. Gostei da entrada do Renato pelo fato que o Renato ia fazer a dobra do lado direito com o Totti, retirando a subida do Wesley. Porém, o Wesley fez uma grande partida, tá? Gostei muito do lateral direito, ponta do Altos. Ele ia ofensivamente, ele conseguia fazer os cruzamentos. Na verdade, o Altos tem laterais que fazem cruzamentos. E o Santa Cruz não tem isso. O Wesley acabou com o jogo pelo lado dele, né? Fez uma boa partida. Acabou com o Renato não conseguia fazer as marcações. Renato até pensa, mas não consegue fazer o que ele pensa. Então, acho que já não tem mais pernas. A idade está pesando. Inclusive, o cartão amarelo que o Totti recebeu foi por erro do Renato no lance. Ele perdeu uma bola e o Totti teve que parar a jogada. Depois da saída do Renato, na entrada do vou falar, né, das mudanças já. Depois da saída do Renato e a entrada do João Pedro, você pode ver que o Totti até melhorou na partida. O Totti avançava mais, conseguia fazer algumas infiltrações, fez combates, não como a gente espera, mas do nível que ele conseguiu para a partida, ele foi bem melhor do que nas últimas. E sobre isso, né, a escalação seria essa, não iria mudar. Eu gostei também da entrada do Giovani,
Eu não colocaria o Thiaguinho, tanto é que o Thiaguinho entrou e não fez muita coisa, então o Giovani, para mim, era a opção nesse time. Não tem o que mudar, né? O Santa Cruz é esse aí, não tem contratações, não tem um cara que modifique, que busque o jogo, né? Então, o Santa Cruz é esse que a gente tem até o fim da temporada. Vai lá, Espíndola. Brilhante comentário de Heitor, só que assim eu sou mais crítico em relação a isso. Primeiro, nós jogamos com linhas recuadas porque não temos um atacante que marca a saída de bola. Thiago Galhardo parece uma velha andando dentro de campo e os zagueiros saem pela direita, saem pela esquerda, saem pelo meio, sai por onde quiser e ele não marca. Não apresenta ofensividade nenhuma. É um fator negativo que a gente tem para a saída de bola, que todo time que a gente joga da Série D tem um atacante que marca a saída de bola e marca, inclusive, na hora da perca da bola, ele vai marcar o zagueiro que tem a opção da saída para tentar recuperar e fazer o abafa. Nós não temos um atacante que faça isso. Nem Thiago e nem tampouco o russo, ucraniano, essa coisa horrorosa que veio para compor o ataque do Santa Cruz também não está representando nada. Segundo fator negativo, Gabriel Galhardo, o time do Santa Cruz tem que jogar recuado de linhas, porque ele não consegue marcar uma área mais ampla como o Balotelli e o Favela faz. E aí a gente perde meio de campo, dá campo para o time adversário trabalhar a bola, que isso é perigoso, é extremamente perigoso. A gente viu o Alto jogando como se estivesse em casa, com todo o campo necessário para poder sair jogando e essa facilidade de jogar pelo meio. Com o Menezes, que é o cara, o articulador, é ele que inicia a jogada para saber para quem ele vai distribuir a bola. Geralmente eles fazem uma diagonal com o esquerdinho e com o outro lá, que eu não me recordo o nome, para poder lançar para uma dos alas. Esse ala ele vai até a ponta e corre e faz sair. Na esquerda, como a gente teve a dobra de Renato e Totti, o lateral esquerdo não conseguiu subir. Na lateral direita deles, como Giovani não marcou ninguém, ficou somente olhando dentro de campo as jogadas, Negueba teve a facilidade de subir o ataque, de fazer a dobra com o Wesley pela direita, e aí a coisa funcionou muito forte a favor do Alto, porque teve essa sequência de jogadas. Nós tivemos sorte que nos cruzamentos a zaga estava bem postada e bem colocada para tirar, né? Para combater, para não deixar. Mesmo assim, levamos uma bola fácil, né, de cabeça, que o Alquene fez um milagre ali no contrapé dele, conseguiu tirar, e a outra que bateu no travessão. Mas você veja as nossas deficiências naturais, que todo mundo chega reforçado, chega melhor para as disputas de mata-mata, e a gente tem que conviver com os mesmos problemas que tivemos em todos os jogos. Inclusive fizemos a pior campanha desse retorno, por conta disso, de não se mudar, de não ter um atacante que se marca a saída, de não ter um meio de campo que se marque bem e possa transicionar essa bola. Aí o que acontece? Para piorar, tira o Willian Júnior, que era o cara que estava fazendo a coisa. Ele teve um pecado? Teve, que foi não passar aquela bola para Thiago Galhardo. Mas, bicho, a punição maior você vai dar em tirar ele de campo para colocar outro jogador. Ele estava bem fisicamente, estava articulando, correndo, marcando, porque ele teve que sair daquele momento e permanecer Giovani. Só fez deslocar Giovani da esquerda para a direita, mas continuou não produzindo nada. E aí, muitos vão concordar comigo. Por que eu prefiro Thiaguinho na esquerda? Primeiro, a posição de Thiaguinho é pela esquerda, onde ele é mais produtivo, principalmente porque ele tem essa variação de puxar para o meio, como também puxar para a ponta e gerar cruzamento. O atacante fica municiado de bola. Isso o Giovani não está fazendo.
está simplesmente parado, sem gerar nada. Mas Natan não está conseguindo subir porque ficou preso na marcação. O William Júnior conseguiu chegar próximo dele para articular essas jogadas e ele não deu sequência. Então não é justificativo para isso. Então eu colocaria assim, Thiaguinho, por quê? Porque ele tem essa facilidade da bola cruzada, da bola que ele puxa para a linha de fundo e da bola voltando para o ataque ou meia que chega mais próximo. Quando ele estava em campo, que fez isso, até Gabriel Galhardo chutou a gol, chutou na trave, gerou uma sequência mais perigosa. Mas assim, a gente tem que entender que o momento é de você botar o melhor que você tem em campo. Eu particularmente, vou dar minha opinião aqui. Eu colocaria o Renato no lugar do Thiago Galhardo. Eu colocaria o Favela no lugar do Gabriel Galhardo. Porque eu preciso dessa marcação e eu preciso dessa articulação com mais rapidez. Que pegue a zaga desguarnecida, que puxe essa bola para poder deixar totalmente desmobilizada da marcação. Então você não tem... porque o nome da família Galhardo é muito forte. Bicho, nome não se ganha jogo. Se ganha jogo é dentro de campo, produzindo, marcando e finalizando. Isso então está fazendo. Porque a marcação melhorou, a qualidade dos times que a gente está enfrentando está sendo muito melhor, só o Santa Cruz que não está gerando aquilo que ele precisa. E quando a gente fala em qualidade, para não me estender muito, Lucas Bessa entrou em alguns jogos, fez uma articulação muito boa no meio de campo, se até cogitou dele ficar no lugar de Galhardo e de repente ele não entrou mais no time do Santa Cruz, nem para substituir no segundo tempo. Então a gente não pode ficar engessado, limitado para a família Galhardo, que não está dando resultado no momento para a gente. Precisamos decidir, precisamos de força, e é como eu falei, nome não vai trazer resultado. Precisamos mudar. Por falar em Galhardo e Espíndola, os dois, para mim, não jogaram bem ontem, tá? Independente, Já há um tempo. Independente das funções, né? Um que é defensivo e o outro atacante, os dois, para mim, não fizeram uma boa partida, mas o Gabriel Galhardo ontem, ele se superou, conseguiu ficar apagado todo o período que ele estava no jogo, não conseguiu roubar uma bola, não conseguiu criar uma jogada. Então, ontem, para mim, foi o pior jogo dele no ano de Santa Cruz. A única vez que eu ouvi falar nele foi aquela bicicleta furada que ele tentou dar, né? Isso aí foi uma coisa que a gente tem que argumentar. Mas em questão defensiva e ofensiva, estou falando do Gabriel, tá, gente? Ele não foi bem na partida. Tanto é que o Favela entrou e o Favela conseguiu suprir tudo que ele não estava fazendo, né? Eu achei que aquele jogo ali em si era jogo para o Favela mesmo, um jogo de corpo, um jogo de defensivo, onde o Santa precisava ganhar o meio, e o Altos, no primeiro tempo, ele conseguiu ter todo o meio do Santa Cruz em falhas que a gente já viu, e vamos deixar bem claro, tá, gente? A falha não aconteceu só ontem, aconteceu em todos os jogos do Santa Cruz, principalmente nos jogos onde o Santa Cruz perdeu, tá? Teve falhas de meio, não conseguia segurar, não conseguia ter uma segunda bola, não conseguia criar em questão de puxando da defesa para o ataque. Era só ou em ligações diretas ou em jogadas de via lateral. Então a gente não teve uma criação de meio. Ontem o meia que fez alguma coisa na partida foi o William Júnior, tá? Ele que para mim fez uma boa partida, uma das melhores, mas teve falhas em questão de não tocar aquela bola. São gols que a gente não pode perder, jogadas que a gente tem que finalizar, tem que ter um cara que chegue ali e diga assim, não, aquela bola ali é para fazer o gol, aquela finalização. Aconteceu isso contra o Sergipe em casa, aconteceu ontem com o William Júnior, que aquela bola era só tocar para o Thiago Galhardo e o Thiago Galhardo ia botar para o gol. Então, gols que a gente não pode estar perdendo. Jogadores que tem que ter a noção que o jogo em si, ele é um jogo mais trabalhado e a gente não pode perder as finalizações e oportunidades que a gente tem. Então, eu vi isso ontem na partida e o Santa Cruz precisa melhorar muito. E também a falha da marcação, né? Quando a gente levou o gol.
Aquela bola alçada que foi do atacante, o Mandacaru, ele alçou para a esquerda e veja a iniciativa. Estava cobrindo a zaga, Favela e Natan. E a bola era para a Favela se apresentar e marcar o cara que recebeu a bola. Não. Ele ficou parado e Totti veio correndo do meio de campo. Totti não era para correr do meio de campo para cobrir a lateral, não. Ele era para recompor a zaga correndo pelo meio. E aí Favela chegaria mais próximo, com a marcação mais dura, aquele cruzamento não iria sair, com toda certeza. Totti chegou muito atrasado, parou distante do atacante e permitiu ele escolher onde ele queria mandar a bola. Pior, Eurico e o William não foram para a pequena área para poder cobrir essa bola de cabeça, deixando Favela e Natan só. E eles, como não são zagueiros, não têm essa expertise, a bola foi no meio dos dois e com facilidade para o atacante desviar de Roquene de fazer o gol. Então, esse tipo de falha aí, que é posicionamento tático, ele não pode deixar de existir. Ele não pode deixar de ser feito. O volante que está lá cobrindo a zaga, ele tem que combater o cara que cai pela lateral ou o primeiro combate, para que quem venha correndo na recomposição vá para o meio e cubra a zaga. Mas nunca ficar parado e deixar o atacante escolher como fazer para poder mandar a bola alçada na área, e a gente pagou caro por isso. Deixa eu falar, eu vou passar no chat, mas eu quero falar sobre o William Júnior. O William Júnior ontem fez uma partida ok, foi bem, mas o William Júnior ele tem uma dificuldade, como meio campista que ele tem uma dificuldade enorme em soltar a bola. Eu não sei se é um trauma de infância, qual o problema que ele tem. Ele não solta a bola. Tinha horas que ele pegava a bola, passava um aqui, passava um para lá, e ele ficava com a bola no pé, passando o pé por cima da bola, sambando, aí parava, olhava, virava de costa pro marcador e voltava pra zaga. O William Júnior é meio campo, pô, tu tem que distribuir o jogo. O passe que ele deixou de dar pro Galhardo foi por conta dessa deficiência que ele tem em distribuir a bola. Eu não sei porque a gente tem um meio campo que é bom jogador, que na hora de dar o passe, ele trava e volta para trás. Ou tenta driblar, fazer um negócio de circo. Então o William Júnior ele precisa corrigir esse problema que ele tem. Deixa eu... E sobre o gol, o Spínola tocou no assunto que eu falei no vídeo. O time do Santa Cruz estava todo no ataque na hora do gol do Altos. O Santa Cruz estava ganhando de 1-0, pô. Pra que desespero? Pra que aquele desespero do time subir todinho? Outra coisa que eu também não entendi. Mas aí, pra mim, é problema tático. É problema tático. Aí é pro treinador dizer, calma, gente, tem que fazer o segundo gol, tem, mas segura um pouco, calma, vai sair o gol. Vamos lá. Sandro Gaspar, boa noite, Sandro. Renan, eu falei, o Sergipe foi melhor.